Opa, barbudo! Você vai atacar o Alexandre Link? Eu vou meter um dislike, mas vou lhe meter um dislike com gosto, barbudo. Salve, camarada! O pessoal aqui do canal é fã do Alexandre Link já há tempos. Os Quadrinhos das Sarjetas é um dos canais mais assistidos pela galerinha daqui. Mas, camarada, a gente queria comentar um vídeo do Alexandre Link sobre o Sora, a nova forma de inteligência artificial que agora faz filmes. Só que há uns 3 meses o camarada deu uma espetadela na gente e a gente estava devendo responder a ele. Então fizemos isso nessa semana e semana que vem a gente vai pegar um vídeo dele para a gente aproveitar e comentar sobre o Sora. Vai lá no comentariado e fala pra gente se vocês acharam que vale a pena a gente continuar esse debate e o que acharam aqui no vídeo de hoje. Mas no vídeo de hoje a gente vai responder a espetadela que o camarada deu na gente. Salve, camaradas! Para você que está chegando agora no rolê, ou no rolê, como diz Humberto Matos, a gente vai reagir no vídeo de hoje a um corte do camarada Alexandre Link, que faz o Quadrinhos na Sarjeta. O Alexandre Link, já há algum tempo, tem um canal dele no YouTube. No início falava basicamente sobre quadrinhos, era um excelente canal e muitos camaradas aqui do nosso canal seguiam e assistiam o conteúdo dele. E de uns tempos para cá, ele tem se especializado em falar sobre basicamente tudo. Todas as coisas que acontecem. Virou em algum sentido um canal de comentário político. Ele é muito enraizado em Nietzsche, que é bastante diferente de mim, embora, como eu já tenha falado nesse vídeo daqui, tem um camarada marxista que fez a união entre a teoria do bigodudo e a minha teoria, mas isso é bastante inusual. De modo geral, as nossas teorias não são muito misturadas, apesar que a gente sugere bastante a leitura do camarada Carlos Henrique Escobar e conseguia ver semelhanças entre a teoria nietzschiana e a teoria marxiana. O Alexandre Link, de uns meses para cá, tem feito ataques bastante fortes à esquerda e tem, embora ele não cite isso, às vezes parecido que está usando a teoria da ferradura, colocando a esquerda e a direita no mesmo saco como se fosse o mesmo problema. Mas a gente aqui do canal queria reagir a um vídeo que ele falou sobre Sora, que é uma inteligência artificial que tem bastante a ver com o que a gente vem discutindo. Só que antes a gente queria contextualizar o Alexandre Link, por isso a gente começou essa semana com esse react, com esse Marx Reage, em que a gente vai reagir a um vídeo dele que ele está provocando os comunistas. Ele fala sobre 3 razões nas quais ele não seria comunista e uma razão que aproxima ele do comunismo. A gente vai reagir a esse vídeo e aí a gente vai na semana que vem falar sobre a inteligência artificial e reagindo ao vídeo que o camarada fez sobre o Sora. O conteúdo sobre quadrinhos do camarada é muito bom. Quem gosta de quadrinhos, a gente sugere que se inscreva lá e todo domingo às 9h30 da noite, ou pelo menos quase todo domingo, o camarada faz uma live aberta na qual você pode interagir, mandando perguntas, fazendo falas com ele, que ele reage ao vivo. Então, quem quiser, aconselho bastante a seguir o camarada, ou pelo menos assistir uma das lives e ver se gosta do camarada. Bora assistir o camarada Link lá no canal de corte dele. Mas eu sugiro que vocês olhem um domingo qualquer, pode ser hoje inclusive, às 9h30, assistir a live dele, que é muito boa, e quem quiser e gostar, eu sugiro bastante seguir o camarada. Eu sou anticapitalista, mas não consigo me sentir 100% identificado com esses comunistas. O comportamento de alguns deles é bem bizarro, parece não se importar com a revolução mesmo, só com ela. Bom, aí é humano, demasiadamente humano, né? Eu acho que é a parte que falta Nietzsche. Então, é o que eu tinha comentado, né? O Link se baseia bastante, né? Tem toda ali o alicerce dele em cima da obra do Nietzsche. Acho que vale a pena vocês darem uma lida também no Carlos Henrique Escobar, porque ele junta as duas teorias, embora isso seja bastante inusual, né? Humanos são assim. Tá, mas papo rápido, tá? Por que que eu não me considero um comunista? Muita gente às vezes pensa que eu sou comunista, que eu não sou, aí às vezes vem, porque é anticomunista, não sei o que, fica tudo assim. Tá, eu tenho que fazer um comentário, Link. É muito difícil alguém ser chamado de anticomunista sem ser anticomunista, mas é possível, né? Vou lá, papo bem honesto, papo bem franco. Por que que eu não me considero por que eu não me considero comunista? Primeiro, fandom, tá? Tô sendo muito franco. A fandom eu não consigo lidar. E eu não tô falando de internet, tá? O meu primeiro contato com o comunismo para valer foi por meio de DCE. Foi por meio de figuras ligadas a partidos, participantes do DCE. Então eu era líder de turma, participava das reuniões do CA, do Centro Acadêmico, participava das reuniões do DCE.
Na época eu tinha contato mais com uma galera do PSTU e do PCB. Preciso ser honesto com o que aconteceu na época. Não estou falando que é assim todo mundo do partido, mas estou só falando da minha experiência pessoal. Naquela época, a gente está falando de algo há mais de 20 anos, se a gente está falando de 2001, 2002, naquela época o pessoal do PSTU era bem mais tragável. Eu tinha uma relação bem melhor. Ainda assim era uma relação difícil. Mas era uma relação, vamos dizer, não era melhor, era menos pior, era uma relação menos pior do que eu tinha com a galera do PCB. A galera do PCB era muito difícil. E olha que a gente era tudo da mesma chapa. Vamos lá, primeiro ponto, assim, né, pra gente contextualizar, o DCE é um ambiente de disputa política, então é um ambiente árido, é um ambiente difícil para todos os componentes que estão trabalhando nele, principalmente os que estão ligados a alguma corrente política, alguma força política, porque lá vai ter um ambiente de disputa política, né? E pela sua fala, né, como você era mais ligado ali ao PSTU, tinha uma relação mais tragável com eles, é muito provável que você fosse identificado como uma parte da franja do PSTU. Então, assim, as outras forças naturalmente iam lidar com você de uma forma diferente. Então, eu consigo entender ali, assim, a sensação que você teve com o PCB. Mas o PCB é uma organização muito extensa, Link. Você está tirando ali os participantes do DCE, que são as lideranças, os camaradas que têm a tarefa de fazer a liderança do movimento dentro das turmas, e a disputa política com as outras forças. A galera que executa essa tarefa é uma galera que tem um perfil muito específico. Ali é um perfil de disputa política, é um perfil árido, entendeu? É um perfil complexo, e muito, muito, muito específico. No PCB você vai encontrar de tudo. Vai ter o cara que é tímido, vai ter o cara que é extrovertido. Todos os elementos que a gente tem na nossa sociedade existem dentro da organização partidária. Agora cada um deles vai ter tarefas diferentes, até adequadas ao perfil de cada um. Você estava ali lidando com os camaradas da juventude, que de modo geral ainda estão se desenvolvendo, né? Ainda estão amadurecendo até chegar a um ponto específico, e eles têm uma tarefa dificílima, muito difícil, muito árida, que é de dar conta do pensamento ali coletivo e tal, e conseguir fazer disputa política dentro de uma arena em que todas as forças são sectárias. Então, assim, você está tomando um caso muito específico para julgar o todo, né? Assim, que é uma coisa que eu sei que vai contra a forma como você pensa o mundo e como você... provavelmente tem mais a ver com a experiência pessoal que você teve ali no movimento estudantil. Você era uma liderança de turma. Eu tenho que te dizer, você, pelo teu perfil no YouTube, não é como se diz, uma pessoa dócil, né? Não é uma pessoa fácil. Assim, você é uma pessoa de personalidade muito forte, né? Tem uma intensidade muito grande no que fala. E, assim, e muito provavelmente os outros jovens que faziam parte ali do partido devem ter tido uma dificuldade de lidar contigo, mas eu acho que você devia um pouco entender que ali é um caso muito específico, não representa... Você falou isso no início da tua fala, na verdade, né? Mas eu preciso frisar isso para os camaradas que assistiram o teu vídeo, porque fica parecendo, embora você tenha falado isso no início da fala, fica com a sensação de que o PCB de 2002, 2001 era assim. Muito difícil. E olha que a gente era tudo da mesma chapa. Tá? A gente era tudo da mesma chapa. A gente não era... o fato de serem da mesma chapa não significa que não houvessem divergências, né? As aglutinações que as chapas e as correntes políticas fazem dentro do movimento, seja ele do movimento sindical, seja ele do movimento universitário, seja dentro do movimento estudantil secundarista ou de outros movimentos, ela é sempre circunstancial, não significa que não haja uma disputa ideológica acontecendo sempre. E tem, tá? Sempre tem, são visões ali diferentes. É importante a gente criar esses espaços em que essas forças atuem juntos, é fundamental que eles existam. Inclusive, aqui o nosso canal se empenha bastante nessa tarefa, mas é preciso dizer, não é um ambiente harmônico. E quanto mais próximo é o pensamento de correntes, por incrível que pareça, mais difícil fica a atuação entre eles. Então, não sei como é que está agora, mas provavelmente é muito mais difícil para o PCB atuar junto com o PCBRE, e eles têm uma proximidade ali de teórica e bastante próxima do que o PCBRR com a UP, ou com o PSTU, ou o PCB com a UP e o PSTU. Isso é
é uma característica comum, né, dentro do movimento. Também acontece, por exemplo, com a CST, que é um racha do PSTU, embora eles tenham linhas teóricas muito semelhantes, há ali uma dificuldade de convívio que faz parte da natureza do trabalho, né? E aquilo eu fui pegando ranço, sacou? Porque eu vi ali uma intransigência muito forte, era uma coisa muito intransigente, era uma disputa muito grande de quem era mais puro, quem era mais de esquerda do que o outro. Então, porque você estava, de novo, num ambiente muito específico, que é o ambiente do DCE, para onde vão geralmente as lideranças das forças políticas. Você era um independente, não muito independente, provavelmente, tinha uma proximidade maior com o PSTU ali na formação das chapas, mas é um ambiente árido, entendeu? É um ambiente difícil de organização, e isso não tem a ver com ser comunista, isso não tem a ver com ser capitalista, ser liberal. Os locais, isso tem a ver com a forma como a sociedade capitalista desenvolveu a democracia burguesa, e a gente, nos processos democráticos que existem dentro da sociedade burguesa, a gente segue essa trilha. Então, todo lugar em que vai haver disputa política, a relação é uma relação árida. Claro, quando a gente vai ficando mais maduro, quando a gente vai amadurecendo a nossa relação, a gente consegue ter uma capa de convívio social, né? Mas, por exemplo, na Câmara de Deputados o convívio é bastante difícil, na Câmara de Vereadores, em todos os segmentos da democracia burguesa, em que existe a disputa política que vai definir a trajetória de algum aspecto da nossa sociedade. Mas isso tem a ver com uma forma como a sociedade burguesa organiza a democracia, que é uma forma personalista. Ela não é uma forma de fato democrática. E mesmo você sendo comunista, mesmo você sendo anarquista, mesmo você querendo romper com essas formas, a gente é submetido a elas, entendeu? Com as relações salariais, com as relações de poder dentro da sociedade. O fato de você ser contra, e isso é uma característica bem forte, tanto em nós comunistas como nos anarquistas também, a gente compreende que não é uma opção individual, como é que você vai se organizar dentro da sociedade. Isso é dado pela sociedade. Se a gente quiser mudar, essa mudança tem que ser uma mudança coletiva, não consegue ser uma mudança pela minha percepção, né? Pela percepção de cada um. Ela é necessariamente uma mudança coletiva. Me chamava a atenção que era uma galera que não sabia rir. Isso pelo menos foi um progresso, né? Agora esses youtubers aí de comunistas e tal, Tá, uma galera outra vez, não sabia rir porque você estava no auge do ambiente árido. Imagina um jovem de 20 anos, 23 anos, 24 anos, tendo que dar conta dessa tarefa, que é uma tarefa de disputa política, no DCE, onde a disputa vai ser mais intensa e forte, do movimento estudantil ali, da tua época, do início dos anos 2000. Era uma tarefa muito grande, muito forte, e cada uma das forças era constantemente observada pelas outras. Então, qualquer comportamento fora da caixa era anarquizado e denunciado. É assim até hoje, tá? Engraçados, né? Eu acho, sério, falando sério mesmo, não tô sendo debochado, acho que isso foi um avanço. Porque uma galera que também não sabia rir, sempre muito carrancuda, sabe? Coisa... Não, porque você tá em outro ambiente, camarada. Como eu falei pra você, mesmo em 2000, se você se organizasse com membros do Partido Comunista Brasileiro, do PCB ou do PSTU em outras organizações, em outros espaços, eles seriam pessoas normais, mas é porque não estavam no espaço agressivo, né? Não estavam no espaço árido de atuação. A opressão e não sei o que. Porra, cara, calma. Também, a gente tem que lidar com a opressão, inclusive rindo dela, porque é o jeito que a gente suporta para continuar vivo e lutando contra. Então a fandom me afastou. Vamos lá. Essa é uma fala, né, de um local muito específico, né, Nick? Porque, cara, imagina o que é, por exemplo, uma mulher dos anos 50 ser a única engenheira num determinado ambiente. Ela nunca vai poder ter o mesmo comportamento dos homens, camarada. Não pode. Por quê? Porque os homens todos, quando olham para ela, já olham como uma mulher chegando, já há um estranhamento. Ela necessariamente vai ser julgada em cada micro detalhe dela. Ela não tem como dar mole em nenhum momento. Diferente dos homens, que naturalmente já estão no espaço, que é naturalizado como é deles, como engenheiro dos anos 50. E todo mundo vai relevar qualquer aspecto humano nele, o humano demasiado humano. Mas não vai acontecer o mesmo com uma mulher. A mesma coisa acontece
com um camarada negro que entra num espaço onde só existem brancos. Um médico negro, um primeiro médico negro formado. Né? Todos os médicos são brancos, entra um médico negro. Ele é avaliado na forma como ri, na forma como faz piada, na forma como ele se diverte no tempo livre. Então, esse camarada carrega uma pressão que naturalmente não tem como ele ter a mesma leveza dos outros, sabe? Não é o ambiente dele, Link. Talvez seja mais fácil eu traduzir isso para você se você pensar como estrangeiro. Ah, eu sou um professor brasileiro que vai dar aula numa universidade americana. Camarada, quando você entrar lá, vão te avaliar em todos os momentos. Você sabe disso, né? Você já deve ter tido experiência parecida. Então é muito diferente do americano fazendo piada, rindo, porque está no mente dele, né? Se ele cometer um deslize, faz parte do processo, eles ali entendem. Um deslize nosso é fatal, né? Sou franco em dizer que hoje, quando eu vejo essa fandom na internet, eu vejo uma reencenação daqueles motivos que lá atrás me fizeram me afastar. Que é basicamente a mesma coisa. É basicamente esse mesmo comportamento de autoexcepcionalidade, porque existe no comunismo... Tá, aí eu vou trazer para você o teu camarada aí, que é teu alicerce, né? É um humano demasiado humano, né? Isso vale em todas as fandons, de todos os grupos, de todos os momentos. Mas, ok, vamos seguir. Hoje eu falo muito de armadilhas, né? Existe no comunismo uma armadilha cognitiva. Qual é a armadilha cognitiva? É que assim, o comunista, ele tem muitas vertentes dentro do próprio comunismo, mas o comunista em geral, né, em todas as vertentes, até onde eu imagino, tem uma solução, não para tudo, né, porque não existe essa coisa, assim, o comunismo vai resolver todos os problemas, né, um comunista que se preza sabe que não é essa a questão, mas ele tem ali ele tem um norte claro, esse é o ponto, ele tem um norte claro. E até aí, ok. O lance é que a armadilha começa quando você, ao ter um norte muito claro, passa a se ver, ou seja, você começa a construir dentro de você uma autoimagem de guia, de salvador. Basicamente, aí a coisa começa aí nessa autoexcepcionalidade que eu tanto falo, que acaba inflando um narcisismo, um senso de autoimportância gigantesco. E daí você começa a se achar melhor que os outros, você começa a se achar, você é o menos alienado de todos, você... Link, essa crítica que você está fazendo, vamos lá, de novo, é específica para um determinado campo ali dos comunistas que participam dos diversos movimentos. Não é aplicado a todo mundo, te garanto isso, não é aplicado a todo mundo. Há de tudo que você possa imaginar dentro de qualquer organização comunista. Mas você está falando ali das lideranças, né? As que são tidas como, né, os baluartes ali, para a qual todos seguiam. Tá, você tem um ponto aí em levantar. As pessoas que têm essas características, elas acabam sendo mais indicadas para atuarem no centro ali da atuação de cada uma das organizações. Mas isso que você está falando não se aplica só ao comunismo. Se aplica, por exemplo, à ciência. É muito improvável que, se eu me resolver sentar com você para conversar sobre quadrinhos, você não tenha esse tipo de postura comigo, né? Por mais que você se esforce para ser alguém que queira ser legal e tal, mas quando você fizer suas falas, todas as suas falas vão se direcionar como se fosse alguém que de fato saca muito de quadrinhos, que tem um norte muito definido na postura de quadrinhos, falando com alguém que é do senso comum, né? No caso, alguém que não tem ali a vivência dos quadrinhos. Então a sua fala vai ser nesse sentido e vai ter essas características que você acabou de citar. Agora, e você está falando, eu tenho que dizer isso, uma das grandes diferenças do meu socialismo, né, do comunismo, né, que eu fundo ali com Engels e tal, para o restante dos socialismos, é que a gente criou um socialismo científico. Um socialismo que depende de um estudo sério e correto em cima da realidade para conseguir chegar aos pontos. E quem faz a ciência, aí a gente pode discutir por que isso acontece, como é que a gente pode... Tem essa tendência de se sentir possuidor de uma sabedoria e um norte muito maior. Isso vale, por exemplo, para os médicos, de uma forma muito clara. Se você entra como paciente, por mais que você tenha algum conhecimento a respeito de saúde e tal, mas quando você entra para ser paciente, o médico te trata
como se ele fosse ali o detentor de conhecimento e soubesse exatamente o que fazer e você fosse um ignorante a respeito. Há uma relação desigual ali. Isso vale para todos os campos da ciência. Também vai valer para a engenharia. Se você quiser discutir com o engenheiro como é que vai ser a construção de um prédio, ele vai te tratar dessa forma. Então, assim, geralmente, quando você está falando ali das figuras centrais de todas as organizações comunistas, são pessoas que estudaram bastante sobre determinado assunto, sobre esse assunto, né? Sobre a questão de como é que a sociedade organiza e como é que a gente pode fazer para transformá-la, né? com um outro viés, e eles têm essa tendência, que é uma tendência da ciência. E assim, eu preciso te alertar, não sei se você se incomoda com isso, mas você tem muito essa característica que você está reclamando tanto deles, principalmente em relação aos matérias que você tem pleno domínio, o que para nós, assim, não é um problema, é uma questão de como a nossa sociedade se organiza. Pode ser mudado, mas a gente tem que ter uma política coletiva para fazer uma alteração disso, se a gente considerar que isso é um problema que deve ser atacado. Os outros que não viram a luz, você que viu, os outros que não sei o quê, e aí você vai começando a se investir, e é uma coisa que eu... De novo, né? Se eu for discutir quadrinhos com você, você vai se achar que sabe mais do que eu, de fato sabe, você vai achar que tem um domínio sobre o que é a tendência e como o quadrinho deve se constituir muito melhor do que eu, e provavelmente vai ser verdade. Eu estou apontando faz tempo, essa galera que, por exemplo, essa disputa sobre o termo radical. Você que passou, sei lá, 4 anos estudando para o doutorado, 2 anos estudando para o mestrado, e sei lá quantos anos desenvolvendo suas teses, continuando suas pesquisas sobre quadrinhos. Né? E eu estou chegando agora no rolê. Essa discussão que eu fiz hoje, esse vídeo que eu fiz hoje sobre lá o caso da CCXP e tal, eu falei de várias coisas, né? Entre elas os comunistas na CCXP. Eu acho isso uma crítica radical, vai na raiz do problema. Mas aí qual é algumas das acusações que vieram? Você não é radical o suficiente. E aí você pergunta, o que é ser radical o suficiente? É ser como eu. Porra. Entende? Então esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto que faz eu me afastar. Fandom e os problemas que a Fandom... Não é ser como eu, Link. Aí eu tenho que... Tá bom. Você fez um recurso para marcar a sua posição. Não, assim, do ponto de vista do comunismo, do ponto de vista marxiano, marxista, ser radical, de fato, é querer construir uma sociedade com uma única classe, onde só haja a classe trabalhadora. Uma sociedade que não tenha mais de um domínio de uma classe sobre a outra. Isso é o radicalismo que a gente busca. Então a gente olha para os anarquistas e a gente diz, os anarquistas são radicais. A gente vai ter discussão de processo, né, de qual é o método para chegar lá, mas a gente olha nele, nos nossos primos anarquistas, a radicalidade, porque a proposta deles é a superação da sociedade dividida em classes e, portanto, a superação da exploração de uma classe sobre a outra. Isso é ir na raiz do problema. Se você está atacando isso, você está sendo radical, porque é assim que a sociedade se organiza há 6.000 anos. Vamos continuar a dar uma olhada aqui no que o camarada tem mais a falar. Decorre. Segundo ponto, que eu acho que vale a pena aqui comentar, porque que eu não me considero um comunista. O pouco espaço para crítica, que para mim é essencial. Uma coisa que eu já cansei de falar aqui é que eu acho que os maiores críticos, os mais assim severos, sabe, críticos ferozes dos regimes socialistas do século XX deveriam ser justamente os socialistas e os comunistas. Deveriam ser os mais ferrenhos críticos. E isso... Então, Link, vamos lá. Você começou falando sobre a sua experiência com o PSTU e com o PCB e com o seu maior alinhamento com a galera do PSTU. Aí essa crítica fica estranha, porque, vamos lá, aqui no Brasil, os comunistas se dividem, assim, acho que a primeira grande divisão entre eles são os trotskistas e os não trotskistas, né? E as correntes trotskistas são todas críticas, assim, severamente críticas a qualquer experiência do socialismo que a gente chama de real. Inclusive, grande parte dos camaradas que não são trotskistas taxam os trotskistas justamente disso. Eu não sei te dizer, porque eu não tenho um mapeamento claro de qual é exatamente o tamanho dos trotskistas e dos não trotskistas no nosso país. Mas, assim, numericamente, os partidos trotskistas são muito extensos aqui. Aqui não se chama partido porque partido tem que cumprir uma série de normas eleitorais e a maior parte dos partidos trotskistas são chamados ou de tendências ou de correntes. Mas
todos eles são extremamente críticos. Inclusive, né, durante a vida, o Stalin taxava os trotskistas justamente de serem ultra-esquerdistas, porque eram os mais severos críticos ao sistema que existia, primeiro de todos, que foi o socialismo soviético, e depois mantiveram a sua política crítica com praticamente todos. Claro que existem algumas exceções. Por exemplo, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, é um partido trotskista, e embora ele seja trotskista, ele tem um apoio muito extenso, muito amplo ao socialismo em Cuba. Mas ele é uma exceção, né? A maior parte da experiência dos trotskistas, eu não sei exatamente o PSTU, mas a CST, que é um racha ali da Convergência Socialista, eles tiveram um momento que foram o mesmo partido, eles são extremamente críticos, tanto com o socialismo cubano, quanto com o socialismo na Bolívia. Então, assim, aí você faz uma declaração dessa, a sensação que dá é que os comunistas, não existem comunistas críticos às experiências socialistas, quando na verdade tem, né? Os trotskistas são extremamente severos nessas críticas. E se a gente for falar dos que não são trotskistas, o PCB tece críticas, vários partidos comunistas, mesmo não trotskistas, têm sua crítica, principalmente à experiência soviética, que retrocedeu, né? Deixou de ser. Agora, claro, também tem os partidos comunistas, ou os coletivos comunistas, né? As correntes comunistas, que têm como linha de método não tecer críticas, porque consideram que isso enfraquece, nesse momento, o crescimento do comunismo no Brasil, porque a gente está num momento de derrota da classe trabalhadora e é preciso aglutinar forças para conseguir. Então a gente acaba dando muita energia para os blocos nazistas, né? Para os blocos fascistas, né? Você segue mais a tendência, pelo que me parece, das críticas tanto dos anarquistas, que são extremamente críticos também com as experiências socialistas, quanto dos trotskistas. Mas assim, eu arriscaria dizer que é muito complicado você, no Brasil, não considerar a quantidade de trotskistas maior, a não ser que você tenha comprado a teoria de que os trotskistas não são comunistas, né? A gente não fez ainda uma fala sobre os trotskistas e as outras tendências. Aqui a gente falou sobre eles na escala global, né? Se vocês quiserem dar uma olhada nesses vídeos, a gente fala bastante do trotskismo internacional. Mas se vocês acharem que vale a pena a gente falar como é que é a escaramuça do trotskismo aqui no Brasil e os outros partidos comunistas, deixa pra gente lá no comentariado o que vocês acham, o que vocês pensam, que a gente pode pensar em fazer uma série para dizer como é que o trotskismo se desenvolveu no nosso país. E aí a gente respeita a opinião de cada um, né? De considerar eles comunistas, não considerar comunistas. Eles se autodefinem como comunistas, eles são revolucionários, eles são radicais, eles pensam a sociedade a partir da divisão de classes. Então, assim, e eles, quando fizeram uma tendência, né, quando Trotsky propôs uma tendência, eles se chamavam de Partido Comunista Internacional, né? Então a gente tinha os partidos comunistas que eram da nacionalidade, no caso do Brasil, o Partido Comunista do Brasil, que era o PCB, depois ele passou a ser Partido Comunista Brasileiro, mas uma parte dele manteve-se Partido Comunista do Brasil, virando PCdoB. Mas assim, Isso, tem muita gente que fala assim, tu tá defendendo então o auto-boicote, a autofagia de esquerda. Não, bicho, eu tô defendendo algo que tá no Gramsci. Quando você consegue, inclusive, produzir uma hegemonia crítica, quando eu falo hegemonia crítica, não é você suprimir a crítica, é você entender, nós produzimos crítica. Não precisa a direita nos criticar. Nossa crítica ainda é mais consistente que a própria direita quando nos critica. De modo que quando se vai dar ouvidos aos críticos, é escutado aquele campo e não o outro. Vocês estão entendendo? Fugir da crítica é justamente deixar com que o outro campo paute a crítica. Você sacar? Tá, você está fazendo uma crítica à metodologia da Soberana e da UP, do PCR, que tem da Nova Democracia outros coletivos comunistas que tem como linha de método
não atacar, né? Mas essa é uma linha tática, eles fazem isso nesse momento que o Brasil está longe de um processo revolucionário, né? Então eles acham que é o momento agora de aglutinar forças e não de abrir espaço até para mentiras, né? Assim, a extrema-direita faz muita fake news em cima de qualquer abertura que você dê. Você tem agora o Brasil Paralelo falando um monte de fake news sobre as experiências socialistas, e eles acham que não é o momento de se fazer crítica. Agora, veja, é um debate que eu acho que vale ser dito. O que eu acho complicado é você botar esse método, que é de uma parte dos comunistas brasileiros, e dizer que o todo dos comunistas não faz essa crítica. Quando assim, a quantidade de tendências e correntes trotskistas que são extremamente críticas, fazem uma crítica severa a todas as experiências socialistas, eu acredito que se ela não for meio a meio com o restante, é algo na ordem dos 60%, 40%, no mínimo 30%, 70%, é algo muito considerável para você dizer que isso não existe, entendeu? Para você ignorar a existência deles, ou, caso você não esteja considerando eles comunistas, acho que você tem que falar isso de forma clara, né? Mas eles se consideram, eles são, inclusive, a internacional deles era Partido Comunista Internacional. É um problema de não ter espaço para crítica? Ah, mas essa é a autofagia de esquerda, isso desmobiliza o movimento. Não, cara, é o contrário. É o contrário. Você só está dando arma e munição para os outros ficarem apontando, para os outros ficarem dizendo: por que vocês não falam disso? Por que vocês não falam daquilo? Por que aqueles problemas, aquelas questões lá vocês evitam, ou passam pano, ou minimizam? Esse pouco espaço para crítica, que eu acho que inclusive é do ponto de vista estratégico uma ação equivocada, uma ação que culmina na profunda derrota, é o segundo motivo que eu não colo junto. Então, olha só, vou te dar uma boa notícia. Os trotskistas concordam com você. Eu acho que você tem um perfil e espaço para ocupar militância comunista dentro de um partido trotskista. Acho que você deveria repensar nisso. E o terceiro motivo é que eu não acredito em ditadura do proletariado. Ponto. Não acredito. Acho que dá ruim. Nessas horas eu estou com Bakunin. Nessas horas eu não estou mais com Marx, eu estou com Bakunin. Entendeu? Que é aquilo que eu falei no vídeo, também de novo no vídeo que eu falei de hoje. Então tá, vamos lá. Você está falando de um local que é depois do que eu falei, do que eu escrevi. Mas há um problema. Há um problema que vocês, anarquistas, se você está se colocando do lado de Bakunin, vocês anarquistas, ainda não foram capazes de resolver. Que é, uma vez tomado o poder em um país da atualidade, qualquer país que seja, se vocês acabarem com o Estado de imediato, fazerem a proposta, a partir de agora não tem mais Estado, os burgueses, o capital, tanto no país em que vocês estão, quanto nos outros países, porque a burguesia não tem fidelidade nacional, ela corre em todos os países nessa hora sem o menor problema. Vídeo que aconteceu na Comuna de Paris, que a burguesia francesa pediu ajuda para a burguesia prussiana, sua maior inimiga, e pasmem, a burguesia prussiana foi lá e ajudou a burguesia francesa a derrotar a classe trabalhadora na França. Financiou e mandou exército, atacou a classe trabalhadora. Uma vez a classe trabalhadora chegando ao poder, ela tem que dar conta de uma questão, que é, se ela abrir mão da autodefesa, se ela abrir mão da possibilidade de ter um Estado que a defenda, ela vai ser destruída pela burguesia dos outros países. Olha o que está acontecendo agora com a Palestina, olha o que aconteceu, olha o que acontece em Cuba, o bloqueio econômico e a ameaça militar constante dos Estados Unidos. Imagina se Cuba tivesse, assim que assumiu ali em 1959, decidido por conta própria fazer um governo autogestionário. Os Estados Unidos ia fazer a festa. Os Estados Unidos fez a invasão da Baía dos Portos e planejou e tentou várias ações militares dentro de Cuba. Não conseguiu porque havia um Estado socialista. Um Estado que não vai ter outra forma de existir se não for uma ditadura do proletariado. Porque vai ter que defender os interesses do proletariado contra os interesses da burguesia.
O que você vive, mesmo você tendo aí se chamando de democracia burguesa e tal, é uma ditadura da burguesia contra o proletariado. Não tem como Lula fazer um governo de esquerda real, um governo da classe trabalhadora. Ele não vai conseguir, porque a estrutura do país é uma estrutura que não permite isso. Pode abrir assim algumas exceções, permitir algumas pequenas regalias, umas migalhas ali para a classe trabalhadora, mas ele não tem como chegar agora e instituir um governo totalmente socialista, como Hugo Chávez fez lá na Bolívia, e nem foi totalmente socialista lá continuou sendo capitalista. Mas olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que acontece em qualquer país que faça isso. Essa é uma questão que vocês anarquistas ainda não conseguiram dar conta. Se chegar ao poder, o que vocês vão fazer para não serem destruídos pelas burguesias dos outros países e os outros estados que existem, os outros estados nacionais. A ditadura do proletariado é a resposta que nós comunistas demos para essa questão. E ela resolve bem essa questão. Agora, você pode chegar e apontar: o problema da ditadura do proletariado é que você corre o sério risco da burguesia se infiltrar na burocracia estatal e tomar para si de volta o Estado, como aconteceu na União Soviética. De fato, essa crítica anarquista ela é muito pertinente e para ela a gente ainda não tem uma resposta contundente. Eu acho que a gente precisa, nós comunistas, avançar nessa questão. Agora, a ausência da ditadura do proletariado, ela inviabiliza qualquer caminho. E, assim, é uma questão que vocês têm que se deparar de uma forma séria, porque não há solução, vocês não conseguem dar solução a ela. Sobre como os dispositivos, aí mude o termo, os paradigmas, os aparelhos do Estado, os espelhos, sei lá, tanta coisa que a gente pode falar. As máquinas de captura, como é que tudo isso muda os sujeitos. E o operário no poder ainda é operário? Talvez não seja mais um operário. O trabalhador no poder ainda é trabalhador? O trabalhador no poder ainda é trabalhador. Sabe, o trabalhador dando aula na universidade ainda é trabalhador. Você é trabalhador, camarada Link. Você não é burguês. Você pode pensar, você pode ser captado pela burguesia no seu estilo de vida, se achar burguês, mas acredite, não é. Você faz parte da classe trabalhadora. E a burguesia, a burocracia estatal continua sendo trabalhadora. Ela deixa de ser trabalhadora a partir do momento que o Estado volta a permitir burguesia e ela toma conta dos meios de produção. Só nesse instante é que ela de fato se torna burguesa, uma pequena parcela dela, uma parcela muito diminuta dela. Aquele tipo de trabalhador? Não. Agora, falei no ponto que faz com que eu não me considere um comunista. Né? Eu estaria mais próximo de um anarquista não praticante. O que eu digo não praticante é porque é muito fácil dizer que é anarquista, mas não participar de nenhum coletivo. Como eu não estou participando, já me aproximei, mas agora não estou mais. Isso não é ser anarquista, né, Link? Vamos lá. O anarquista tem que estar organizado no partido anarquista e tem que estar com alguma trajetória sendo feita. Tem que estar com a questão de como construir a revolução, né, de como libertar. Nós temos um caminho, né, que é a ditadura proletariada até a gente conseguir chegar à extinção do Estado. Vocês com a extinção do Estado de imediato, mas vocês têm que ter um caminho para isso. Não pode ser algo idealista. Vocês têm que estar se deparando no dia a dia de vocês com a questão de como fazer essa transformação. O que precisamos fazer, imagino que vocês façam isso coletivamente, como nós, para que a gente consiga a libertação da classe trabalhadora. Por isso que eu falo que eu estou mais para anarquista não praticante. Agora, dito isso, o final lá do negócio, eu concordo totalmente. Eu quero uma sociedade não capitalista, eu quero uma sociedade sem distinção de classe, eu quero uma sociedade que não funcione na base da exploração, seja da exploração do homem pelo homem, seja a exploração da mulher, da exploração das minorias, seja na exploração da terra, seja, sabe? Acreditamos na mesma coisa. Agora, tem esses pontos aí que faz com que eu não me considere. Então, camarada, somos companheiros. Você é radical, a luta é essa. Essa é a linha que define a radicalidade e não radicalidade. Você é radical, camarada. Agora, essa sua radicalidade precisa ter caminho prático. Ela não pode ser só um desejo efêmero. Ela tem que ter um caminho para se chegar lá, uma forma de se chegar lá. Senão você está praticando um diletismo, né? Um imaginário, algo que vale como uma sensação de libertação da realidade, mas no fundo, não está construído de fato uma libertação da classe trabalhadora. Mas
preste atenção, se você acredita nisso que você acabou de falar, e se você quer essa construção, se você tá, você, camarada, é um camarada, seja anarquista ou comunista. Estamos no mesmo lado, fazendo a mesma batalha. E tudo bem. Para mim tá tudo bem, não sei, para os outros às vezes pode ser um problema, mas para mim tá tudo bem. O que você acha de pessoas que se dizem revolucionários logados no Google, o que é uma empresa... Não, mas aí tudo bem, cara. As contradições, é isso que eu tô falando, tá? Já cansei de falar aqui, o problema não são as contradições. Qualquer luta anticapitalista vai ser contraditória, porque a pessoa vive no capitalismo. Quando fala comunista de iPhone, isso é ridículo. É lógico que o comunista vai usar iPhone, ou outra marca que seja, entendeu? A questão não é essa. A questão é quando não há contradição alguma. Esse é o problema. É quando só há coerência nas práticas. Quando você não consegue produzir nenhuma sabotagem, nenhuma mudança de direcionamento, quando você não consegue estabelecer uma relação diferencial de poder. Aí vem o problema. E é isso que eu estou tentando mostrar. Há muito pouca contradição. O problema é esse, é pouca contradição. O grande problema é que a gente está vendo é muita coerência. A gente então só deve cagar para tudo isso, Link? Não, a gente tem que buscar... Eu voltei aqui para os anarquistas, né? Volto para os anarquistas. Tá, é só comentar, Link. Não é nenhuma contradição qualquer comunista usar qualquer coisa que exista, porque todos os aparelhos, todas as coisas foram produzidas com trabalho, e o trabalho foi feito pela classe trabalhadora. A burguesia não trabalha e nem gera nada, ela é só dona dos meios de produção. Ela, na verdade, acorrenta a classe trabalhadora. O que nós queremos propor e o que nós estamos tentando construir é a libertação da classe. Então todos esses aparelhos existem e vão continuar existindo. E eles fazem parte de qualquer possibilidade de qualquer trabalhador. Porque todos os aparelhos são construídos por trabalhadores. A burguesia não constrói absolutamente nada. Ela só se apropria do trabalho alheio. Essa é a nossa questão com a burguesia. É que ela toma a direção do que a classe trabalhadora vai fazer e ela se apropria de todos os bens sem ter trabalhado em absolutamente nada. Então isso não é uma contradição. O Link vai ficar irritado agora comigo, por exemplo. Pô, nem isso você tem de contradição. Vai ficar extremamente coerente. Camarada, essa é uma questão. Existem contradições dentro do comunismo? Claro que existem contradições dentro do comunismo. A divisão de classes é a coisa mais bárbara que a gente tem na sociedade. É ela que a gente quer ultrapassar agora. A gente tem que voltar a pensar em sabotagem, né? Lembra que eu falei já para vocês aqui? Sabotagem, sabote, vem de sapato, que era quando os anarquistas jogavam sapato nas engrenagens da fábrica, aquilo parava, brecava, nem que seja por 5 minutos, e era o suficiente para eles se reunirem ou para atrapalhar a produção. Eu acho que é a sabotagem. E, cara, eu conversei com o Galo aqui, lembra, Thaís? Né? O Galo falou a mesma coisa. O Galo falou assim, eu não acredito da gente formar uma cooperativa de entregadores de aplicativo, porque a lógica é neoliberal, a gente vai virar só mais uma cooperativa que, no fundo, vai querer concorrer igual nas mesmas táticas predatórias de sempre. O Galo falou isso. Ele falou assim, eu defendo mais é o seguinte, é sabotagem. A gente tem que, por exemplo, queimar o filme dessas empresas de aplicativo na Bolsa de Valores. Tem que trazer prejuízo. A gente tem que sabotar. No fundo, aí você vai dizer, mas isso talvez não seja suficiente. Bicho, vamos ser materialistas. É o que dá para fazer. Eu acho que é o que dá para fazer. Então, Link, o problema do que você acabou de falar agora é que se a gente fizer sabotagem sem ter um caminho no horizonte, sem ter um local para chegar, se for só sabotagem pela sabotagem, camarada, a gente vai acabar abrindo caminho para o fascismo tomar o poder. Porque preste atenção, Link, a gente pode fazer uma série de movimentos de sabotagem, de movimentos que levem para a libertação da classe trabalhadora, mas se chegar no momento e a gente não for capaz de dar o passo seguinte, se não for capaz de fazer a tomada do poder, de não for capaz, seja pelo lado anarquista, que vai automaticamente acabar com o Estado e fazer uma sociedade autogestionária, ou seja pelo viés comunista, que vai ter um momento ali de transição, que a gente chama de ditadura do proletariado ou de socialismo, se não tiver o passo seguinte, a classe trabalhadora vai começar a perder a confiança no que a gente está fazendo e vai aderir à extrema-direita, que vai assumir o mesmo discurso nosso, o discurso contra a Globo, o discurso contra o iFood, o discurso contra o Uber, o discurso contra o Supremo Tribunal Federal, o discurso contra as instituições burguesas, e vai levar adiante a contra-revolução, como fez na década de 30, tanto na Itália
quanto na Alemanha, quanto na Espanha, quanto em Portugal e quanto vários e vários países que seguiram ali até a linha do fascismo. Então a gente tem que ser muito, muito específico e temos que ter claro que os movimentos que a gente faz táticos, de sabotagem, ou seja lá o que você e o camarada Galo estiverem fazendo, precisam ter no horizonte um Estado revolucionário que ou leve para o anarquismo, para uma sociedade autogestionária, sem classes, sem ninguém sendo nenhuma classe explorando nenhuma outra, ou que leve para o comunismo. A gente disputa depois qual é a melhor tática para se defender do contra-ataque da burguesia. Mas nesse momento a gente tem que ter claro que os caminhos que a gente fizer precisam ser caminhos sólidos que conduzam a classe trabalhadora para uma revolução. Caso contrário, o fascismo vai fazer a contra-revolução no lugar da gente. Camarada Link, estamos juntos por uma sociedade sem classe, por uma classe trabalhadora liberta dos grilhões da burguesia. Nossos caminhos podem até ser diferentes, mas nosso ponto de chegada é o mesmo. Até a vitória, camarada Link! Sempre!